Estamos de volta aqui no estúdio e hoje o debate é o próprio Roda de Conversa, avaliando como que essa estratégia pode ser uma estratégia de comunicação e de formação continuada. Professora Ângela, mais uma vez eu te interrompi, por favor. Não, na hora que nós assistimos, né, o diretor falando que o Roda de Conversas o ajudou a levar adiante alguns projetos e que os professores perceberam que o projeto não estava saindo da cabeça dele. Eu acho que quando nós pensamos no Roda de Conversa, nós tínhamos mais ou menos alguns princípios que a gente achava que eram importantes e que seriam interessantes para a escola. Um deles era justamente isso, quer dizer, existem inúmeras pessoas discutindo temáticas dentro das universidades sobre a educação básica. E, às vezes, os educadores da educação básica não sabem que essas questões estão sendo discutidas. Fazer uma ponte aí, então, né? Isso aí era importante. Mas, mais do que isso, muitas vezes, esses debates, eles vão interferir na formulação de políticas públicas. E essas políticas públicas chegam lá na escola. Se o professor lá da escola básica não acompanha essa discussão, ele acha que o diretor está inventando alguma coisa. Então, nós tínhamos um objetivo claro que era esse. Vamos levar para a escola o que o povo está discutindo. Quer dizer, eu vejo o seguinte, para que a gente possa fechar esse círculo, é fundamental que a escola dê a resposta, inclusive para a universidade. E será que essa resposta da universidade, essa resposta da escola, não pode estar também associada a uma maneira de pensarmos como que o Roda pode ser utilizado na escola? Exatamente. Quer dizer, porque de fato, hoje, o que me parece, inclusive como parte do projeto, a gente está entregando um programa. Mas aí o que eu faço? Eu assisto, eu faço uma roda dentro da roda, eu faço um debate. Óbvio, eu acho que ele tem que participar, ele tem que inclusive sugerir mais temas, é isso que a gente faz quando a gente pede pelo canal do YouTube, pede para mandar um e-mail. Mas como é que a gente pode pensar, inclusive no Roda, como essa estratégia dentro da escola? Como é que a gente estimula isso? Veja você o seguinte, né? Você tem um problema, né, que geral, as escolas, de uma forma geral, enfrentam, especialmente as escolas dos grandes centros, que diz respeito à violência urbana. Sabe? Então, as pessoas muito falam de violência na escola. Não, a violência urbana. E como a escola é parte do que se estabelece, né, na vida urbana, ela acaba vivenciando ou sendo atingida por aquela violência, né? Então, por exemplo, tem programas na roda de conversa que trataram sobre a questão da violência. Tem inclusive foi gravado especificamente sobre o tema. Então seria interessante, escolas que estão enfrentando esta questão, sabe? Quem sabe não se sugere para os diretores ou se faça, sabe, assim, nessas reuniões com diretores que vocês vão ter, por exemplo, a Magistra tem, nós vamos ter aqui no mês de agosto uma reunião com diretores de escolas rurais, apesar de que a violência é urbana, mas ela chega também nas áreas rurais, né, como resultado das relações sociais. Não seria interessante as escolas serem convidadas a fazerem rodas de conversa, assistindo a roda de conversa e depois debatendo as características de como a violência no entorno, a violência da periferia, atinge e interfere no trabalho pedagógico? Aquela questão que a Mônica estava dizendo, de como é que o professor, às vezes, não sente que o seu trabalho é importante, porque acha, que está na rotina dele, está na rotina dele, Agora é fundamental. Sabe por que é fundamental? A gente lembra dos professores da gente. Raramente a gente lembra de quem foi o médico da gente, entendeu? Né? A primeira, a não inclusive. ser que você tivesse uma relação pessoal, Mas a gente lembra dos professores, entendeu? É a gente lembra dos bons, mas lembra dos ruins também, entendeu? Lembra do trabalho que ele, fez com a gente, daquilo que, de quantas vezes a gente, às vezes, até enganou o professor na exigência dele, ou quantas vezes a gente foi recompensado porque a exigência dele a gente percebeu que era correta. Então, isso é importante, quer dizer, a relação pedagógica, professor-aluno, também está tratada numa roda de conversa. Como é que é isso? Como é que é a importância do professor? Né? As pessoas, é claro que as pessoas aprendem também sem professor. Tá certo? Mas a instituição escolar, para se ter a apreensão, da cultura, do saber organizado, etc., é fundamental a presença do professor, Não estou falando isso porque eu sou professora, não.
entendeu? Falando isso porque eu tenho quase 40 anos que eu lecionei, tem alguns dos meus alunos aqui, entendeu? Então, eu acho que, sabe, a gente faz diferença na vida das pessoas, sabe? E é fundamental que as rodas de conversas dentro da escola, tá, identifiquem isso, qual a diferença que nós, professores, estão fazendo para esses alunos aqui da escola. É uma roda de conversa interessantíssima, que as escolas podem fazer com base na discussão sobre, sabe, algumas das rodas de conversa desses 15 programas que foram feitos aqui. Nessa entendeu? linha sua, Séries, eu sugeriria que nas escolas, tanto o diretor quanto os especialistas, orientadores, supervisores, fossem as pessoas que, na verdade, estivessem atentos às possibilidades de organizar uma reunião para colocar em debate aqueles temas. E aí, quem sabe, né, da mesma forma como que nós vimos ali, houvesse, na verdade, um retorno para nós, porque a Magista também está aberta a demandas que eles possam trazer para nós, para que a gente possa ir na escola, quem sabe. É fazer uma roda de conversa fazer uma roda gravada. Mas quer dizer, pro ar, só a partir do momento que a gente constrói o canal é que isso é possível. Então, eu penso que a gente podia estar com esse programa até mandando um recado para os diretores, para os orientadores, para os supervisores. Você olha para a sua câmera ali e manda um recado aqui, ó, na câmera de cal. Não é? E, diante disso, quem sabe, assistindo os programas, tentando perceber quais são aqueles que, na verdade, mereceriam um debate da escola, porque se assemelham a questões que a escola vive, e, nessa perspectiva, organizar uma roda e chamar a magistra para participar, porque nós estamos aí à disposição da escola, quer dizer, o nosso mote, né, é a magistra, é a escola da escola. A escola da nós escola. só tem sentido a magistra se a escola estiver conosco, né? Essa metodologia, né, me lembra muito o Paulo Freire, né, nos seus círculos de cultura, né, que trazia dentro do círculo, que não deixa de ser uma roda, os debates sobre a realidade no sentido de avançar, né? Eu tenho me assustado um pouco com algumas definições. Parece que a escola ela está com um papel muito de produzir ou reproduzir ou atender a uma demanda social, e que a escola parece que não está dando conta dessa demanda, e aí uma série de cobranças sobre a escola nesse sentido. E eu costumo dizer que eu acho que Paulo Freire ia ficar um pouco... A gente até usa alguns dizeres dele, alguns conceitos dele, talvez às vezes até de forma equivocada, porque Paulo Freire dizia 3 coisas fundamentais, né? Quer dizer, as pessoas, elas têm conhecimento prévio, elas não são uma tábula rasa sobre as quais a gente vai depositar todo o nosso conhecimento, e a universidade tem que reconhecer isso, inclusive com adultos, com os nossos professores, né? Eles têm uma história de vida e uma história profissional que tem marcas ali, né? Que a gente só aprende, só constrói conhecimento no diálogo, né? E aí eu acho que a gente tem boas iniciativas nesse sentido, a roda de conversa é uma dessas, né? E a gente tem boas iniciativas, a gente está fazendo a lição de casa direitinho. Só que tem uma definição do Paulo Freire que as pessoas às vezes não se apropriam, eu acho que equivocadamente, porque ele diz que esse aprendizado, essa construção de conhecimento, esse desenvolvimento da sociedade se dá no mundo, então que o mundo também forma, né? E aí, em alguns momentos eu sinto que há uma acomodação, né? Quase assim, gente, o mundo também forma, então a escola ela tem que ser a mediadora dessa formação que o mundo está dando, né? E Paulo Freire justamente, ele estava nos alertando, né? De que o mundo também forma, e se a gente não tomar cuidado, o mundo vai formar para aquilo que é de interesse do mundo, que são as ideologias dominantes, toda essa dominância de culturas, e que a gente não deve necessariamente responder a ela, a gente tem que ser crítico a ela, né? Então eu acho que assim, é colocar esse debate na mesa, né? Para o professor, quer dizer, qual é o papel dessa escola
né? Porque eu acho que às vezes o professor ele está meio perdido. Não perdido porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Lá dentro ele sabe o que ele tem que fazer. Mas as demandas, ele tem que reproduzir a sociedade ou ele pode dar um passo além de questionar tudo isso mesmo, e é dentro da escola que isso se faz. Por isso que a gente não pode abrir mão dela, porque o papel da escola, segundo, né, eu gosto muito de Paulo Freire, foi um dos teóricos que eu usei nas minhas pesquisas todas, mas assim, a gente tem o poder, né, a escola teria o poder de transformar e de fazer uma nova sociedade. E aí vem currículo, aí vem etc. Então, eu acho que esse diálogo da universidade com a escola, com o professor, com esse pensamento, se a gente for olhar para a metodologia freiriana, que ele não gostava muito que falava disso, mas assim, como é que eu provoco nesses professores e nessa comunidade escolar alguma coisa que permita eu transformar por meio da minha ação, e aí a praxis, né, essa realidade que a gente vive. Então aí a violência, pensar sobre a violência, pensar sobre o aprender, a necessidade do aprendizado, da apropriação desses conhecimentos e outras coisas que infelizmente a gente não consegue dar conta num programa só, mas que ele pode ter ali uma sequência de debates que permitam essa reflexão. E né? nessa linha, Mônica, eu acho que você reforça aquela ideia de que realmente está faltando para fechar o ciclo a escola se apropriar dos debates e retornar esses debates para nós. Talvez, eu acho que a gente podia arriscar, né, gravar rodas de conversa mesmo e assim tentar... É um para-casa para nós e para as escolas, né? E para as escolas, né? Se organizarem para isso, né? Seria muito interessante. Seria interessantíssimo, né? Então, vamos assumir o compromisso público que nós vamos gravar, isso. então. E eu vejo assim, o uso... Vamos pedir às escolas para sugerirem Exato. temas e lugares. Qual escola que quer? Exatamente. Qual escola que quer a roda? Quem que a gente leva lá? Ou debater com aquele grupo de pesquisadores que nós trouxemos aqui. Pois Se não concordaram com alguma coisa, por que não trazê-los aqui para um debate? Eu tenho certeza que esses nossos convidados viriam com maior carinho, porque eles foram convidados e vieram aqui interessados e perguntam para a gente o que a escola achou do que nós conversamos, né? Porque a ideia do Roda é justamente essa, né? Nós não estamos dando aulas, nós estamos conversando sobre temas de interesse nosso, né? E isso parece que tem sido o fio, né? Fio do Roda. E acho que explorar, né, os meios de comunicação que a gente tem, né? Você começou a tua fala falando da dificuldade, que é uma dificuldade brasileira, né? Da escala. A gente tem dificuldade de chegar nas pontas e de ter o retorno dessas pontas, né? Então, explorar mesmo esses canais todos que a gente tem, criar... Pode ser rodas de conversa virtuais. Vamos lá. Né, também uma boa ideia. Mas esta roda aqui chegou ao seu tempo. Né? Fica aí o convite, então, para vocês que nos assistem, mandarem para a gente as suas informações, as suas mensagens. E você quer que a gente faça uma roda de conversa na sua escola, com algum convidado, com algum tema específico? O tema está lançado, o desafio está lançado e o compromisso está aqui da Roda de Conversa com você, com a sua escola, com o seu cotidiano. O Roda de Conversa é veiculado pelo canal Minas Saúde, vai ao ar toda segunda-feira, né, em 2 horários, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas, às 11h30 e às 18 horas. E quem quiser, aliás, não, quem puder e deve participar do nosso programa, envie suas dúvidas, sugestões, comentários através do nosso e-mail, né, é magistra.rodadeconversa@educação, sem a cedilha e sem o tio.mg.gov.br. Participe também pelo telefone, é o 31 33 79 82 89 e pelas redes sociais da Secretaria de Estado de Educação, o facebook.com/educação, sem cedilha e sem o tio, Minas, e twitter.com/educação. Né? Roda de Conversa fica por aqui e o convite está lançado. Você quer que a gente vá fazer uma roda de conversa na sua escola? Faça contato com a gente.